Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai descobrir que nem todo tecido impermeável é o que parece e nem todo tecido resistente aguenta o uso diário, tá? E a gente vai começar aqui pela base de tudo, né? O material que ela é feita. Eu vou falar aqui de três materiais que são geralmente muito usados para fazer bolsas térmicas, pochetes, que seriam o nylon, o poliéster e o neoprene. Falando aqui sobre o nylon, ele é leve, ele seca rápido, ele é resistente à abrasão. Porém, se você deixar ele, por exemplo, num contato com um sol excessivo o dia todo, ele pode ter uma deformidade, ele pode deformar. O poliéster ele é mais firme e resistente, então em contato direto com o sol ele não tem tendência a deformar. O neoprene já é mais espesso e elástico, então isso faz com que ele tenha uma durabilidade menor sobre em questão de quedas, entendeu? Então ele vai proteger mais a tua garrafa ali. Porém, ele retém mais calor e pode também absorver mais umidade. Mas um ponto que vale levantar aqui, pessoal, é que nem sempre o mais espesso é o mais durável. E por que isso? Porque depende da qualidade da fibra e da costura também como é feita. Agora a gente vai entrar num ponto, né, que seria a resistência à água das bolsas. E o que seria ser resistente à água? Existem dois tipos de resistência à água, que seriam o hidrorrepelente e o impermeável. Ah, mas qual a diferença entre hidrorrepelente e impermeável? Eu vou começar explicando para vocês aqui o que seria a proteção hidrorrepelente. Tá, e agora vocês me perguntam, Douglas, o que é uma proteção hidrorrepelente? Uma proteção hidrorrepelente seria onde a superfície bate gotas de água, pode receber respingos de chuva e não entraria no seu, não atravessaria o tecido, né? Porém, se essa superfície ficar em contato muito tempo com a água, por exemplo, uma lona fica pingando muita água ali, não vai passar direto. Mas se passar horas, muito tempo assim, ela vai começar a atravessar o tecido, né? Então seria basicamente isso. Ela resiste a leves respingos, porém não aguenta ficar em contato direto com o líquido. Uma limitação, né, que essa proteção tem é que ela se desgasta com o tempo. Então, se você comprar um tecido, por exemplo, hidrorrepelente de baixa qualidade, daqui a um ano, por exemplo, ela pode já não aguentar mais qualquer tipo de líquido que entrar em contato com ela. Agora, falando sobre a proteção impermeável, né, dos tecidos, ela protege qualquer tipo de líquido, entendeu? Sobre qualquer pressão, independente do tempo que ela fique ali recebendo aquela água ali, aquela chuva, entendeu? E o que seria isso, né? Esse tecido ele bloqueia completamente qualquer tipo de líquido sobre qualquer pressão. Então ela pode ficar recebendo ali chuva por 2 horas, 3 horas, que não vai atravessar o tecido e não vai molhar a parte que esteja atrás dele. Isso então seria um ponto importante para você verificar antes de efetuar qualquer compra, tá? Seja de mochila, seja de pochete, em algum desses materiais que eu falei aqui. E você saber sobre isso, né, vai te ajudar num ponto muito importante, né? Porque dependendo da finalidade, do propósito que você vai usar, né, da sua rotina, por exemplo, o produto errado pode te custar muito caro no longo prazo. Pode te fazer perder documentos, por exemplo, produtos que você tenha guardado aí na sua pochete, na sua bolsa, entendeu? Com a sua garrafa. Mas saber qual tipo de produto você está comprando vai te evitar muita dor de cabeça, tá? Então pensa nisso, pesquisa antes e vê se te atende antes de efetuar qualquer compra de qualquer produto. Agora a gente vai estar falando da costura, né? Que seria o ponto mais negligenciado por esses produtos. E por que isso, né? Porque a durabilidade real desse produto vem das costuras reforçadas deles e das linhas utilizadas para serem feitos. Então, se pegar uma linha de baixa qualidade, se pegar uma costura mal feita, já pode dar problema para ti. E agora vocês me perguntam, né, Douglas, qual a diferença entre uma costura simples, uma costura dupla e uma costura reforçada? É muito tranquilo isso de entender, tá, pessoal? Uma costura dupla seriam duas linhas paralelas, tá? Onde elas dão mais firmeza e resistência. Uma costura reforçada seria mais usada em áreas de tensão, né? Como nas alças e nas bordas, onde o peso e o movimento seriam maiores. E o fundo das bolsas, de pochetes ou qualquer produto similar que você compre, eles precisam ter uma costura reforçada em um tecido duplo, porque lá é onde vai ser a principal função da bolsa, né? Que seria segurar objetos ou pochetes, seria guardar objetos, entendeu? Então, cuide isso também na hora da compra, verifique os detalhes para não errar e não ter dor de cabeça. Outro ponto a levantar desses produtos, né, seriam os componentes mecânicos deles, né, que seriam
alças, botões, zíperes, os componentes metálicos como as fivelas, as argolas, os mosquetões, eles tendem a suportar mais peso, tá? E mais tensão mecânica. Porém, quando eles têm contato excessivo com a água, né, eles podem acabar corroendo, né, enferrujando ali. Eu recomendo a vocês a buscar produtos que tenham aço inoxidável, que daí vocês não têm esse problema de corrosão nem de enferrujar. Já os plásticos de engenharia, né, que seria o ABS ou o acetato, eles são leves, mas não enferrujam com o tempo. E também reduzem o peso total da bolsa, né? Porém, eles podem trincar ou quebrar e até perder a resistência muito mais facilmente que os metálicos. Especialmente sobre o calor intenso, né, que às vezes a gente aqui no Brasil tem tipo épocas de muito calor, por exemplo, aqui no sul tá muito quente, né? Ou tá muito frio, porque esse tempo tá muito louco. Hoje tá um dia frio, eu acho que vai chover a noite toda, eu não sei. Mas com contato excessivo do calor e batidas frequentes, pode diminuir a vida útil deles. Eu recomendo vocês a buscarem produtos que tenham as alças mais largas, né? Mais acolchoadas, que delas vão distribuir melhor o peso e você não vai ficar com aquela dor nas costas de ficar carregando no chão muito tempo. Ficar com aquela dor no ombro chata, né? Que eu sei que a gente sente mesmo. Porque eu já passei por isso e eu sei que você já deve ter passado por isso também. Outro ponto aqui também, pessoal, seriam os fatores ambientais, né? Que fazem a vida útil do nosso queridinho, da nossa queridinha mochila, da nossa querida pochete, bolsa, que seja, né? Que seria esse tipo de produto que a gente leva nossos produtos. O fator ambiental, né? O suor, por exemplo. Isso afeta muito o tempo de vida útil dele. Por exemplo, o calor, o suor excessivo, o atrito repetitivo, né, do produto ali em alguma região, algum local, uma parede. E até o sol e a chuva, eles aceleram o desgaste das nossas bolsas, das nossas pochetes, das nossas mochilas. E continuando nessa questão, a gente já fala também sobre a oxidação e a fotodegradação dos polímeros. Douglas, tá falando um monte de palavra difícil, eu não tô entendendo nada, não sei o que é isso. Calma, relaxa, que eu tô aqui para te explicar, para te entender certinho, tá? Não vou chegar falando um monte de coisa, blá, 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 que nem eu entendi, nem eu entenderia. Vou falar de forma simples e rápida aqui para vocês entenderem. A oxidação é quando o oxigênio do ar, né, entra em contato com o material plástico, né, que tem ali no nosso produto, que tem na nossa mochila, na nossa bolsa, como o poliéster ou o nylon, né, que são geralmente usados para fazer esse tipo de produto, principalmente se ele estiver exposto ao calor ou à luz solar. E essa reação, ela enfraquece o material, né, ela enfraquece as moléculas dele, então ele fica mais quebradiço, mais ressecado. Sabe quando você vê um couro ali que ficou muito tempo no sol, por exemplo, que ele está desgastando, está velho, está sem face? É justamente por causa da oxidação, né, que ocorreu ali. E o que seria a fotodegradação dos polímeros, né, pessoal? Seria justamente a luz solar, né, que vem e fica exposto direto, e vem os raios UV, onde quebram as moléculas dos plásticos, e isso faz eles perderem a cor, a flexibilidade, a tonalidade. Vou trazer aqui alguns cuidados e algumas manutenções que você pode estar fazendo com os seus produtos, tá? Com as suas bolsas, com as suas mochilas, com as pochetes, que seriam: lavem eles à mão com sabonete neutro e apenas um paninho úmido. Quando não tiver aquela sujeira pesada, por exemplo, você pode pegar apenas um paninho úmido e um sabonete neutro e fazer a limpeza ali normalmente. Deixe ele secando também à sombra, pessoal. Como eu falei, né, os raios solares, eles quebram as ligações do plástico, do material, do tecido, então isso vai fazer ele desgastar mais rápido. E a gente chegou ao final do vídeo aqui, pessoal, tá? Expliquei para vocês como é que funcionam os materiais dessas bolsas, dessas pochetes, os cuidados importantes que a gente tem que ter, né? E reforçando, né, pessoal, nem sempre o mais barato é o que mais compensa, e também é o inverso, nem sempre o mais caro é o que mais compensa. Tudo vai depender da sua rotina e do seu objetivo de uso. Quero desejar, né, uma semana abençoada para todo mundo, um ótimo dia para você que está me assistindo, e reforçar, né, dar uma visualizada na descrição do seu produto que você quer antes de comprar, para não ter dor de cabeça. Reforce os cuidados após comprar, né? E comenta aí quais as suas experiências que você teve já, se alguma já desgastou mais rápido, se você prefere com componentes metálicos ou componentes plásticos. Deixe seu feedback aqui nos comentários que a gente vai estar dando uma olhada, vai estar respondendo todo mundo, tá bom? Então curte, compartilha, comenta, que vai estar me ajudando muito, pessoal. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.